Olá, tudo bem, gente? Bem-vindos à nossa aula de Antigo Testamento 4. Na aula de hoje vamos falar sobre Amós, esse boiadeiro e fazendeiro de Tecoa. Ministrou na época do rei Jeroboão II, em Israel, e de Uzias, ali em Judá. Você lembra que o profeta Isaías começa o seu ministério quando Uzias morre. E aqui, então, a gente tem esse profeta que é um profeta anterior, ele foi o primeiro profeta que foi escrito. Uma mensagem dura contra os problemas de injustiça social. Ele traz oráculos, palavras proféticas, visões proféticas, não apenas para Israel, mas também para as nações ao redor. Um profeta que mora em Judá, mas que é chamado para atravessar a fronteira para o norte, para dar sua mensagem de um dia, meter a boca lá, principalmente em Betel. Você lembra que em Betel nós tínhamos um dos bezerros de ouro, né? Dan ao norte, sendo um desses centros culticos, Betel ao sul, então ele vai entregar sua mensagem em Betel. E evidentemente ele é atacado, ele é perseguido como um inimigo da nação, né? Amazias, o sacerdote, ali no capítulo 7, acusa ele como sendo um conspirador da nação que está falando mal de Israel. E Amós, ao invés de abaixar a bola, ele levanta a bola e fala para o rei: olha, inclusive Jeroboão morrerá pela espada, que é Amós capítulo 7, 11. Então Amazias, ele como se fosse um fofoqueiro e manda Amós embora. E é interessante que nessa troca, né, de conversas, Amós ele não tem autoridade familiar, né? E ele diz a frase famosa que a gente usa toda hora quando a gente fala para prever o futuro, Amós capítulo 7, verso 14, respondeu Amós e disse a Amazias, que é esse sacerdote de Betel, né? Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Então é interessante, aqui a gente vê que Amós ele não era profeta, não era nem filho de profeta, nós o consideramos como um profeta, né? A gente vai ver que ele teve visões, ele teve uma mensagem ocular, mas ele se considerava só um boiadeiro, uma pessoa simples, sem educação. Isso é confortador, Deus ele não precisa de um acadêmico, ele realmente não precisa. Eu sei que é importante você saber hebraico, grego, regras de ABNT, filosofia, ser versado na história da igreja, mas Deus realmente não precisa. O que ele precisa? De pessoas disponíveis para fazer o seu querer. Isso não é para desmerecer o estudo. Veja, Paulo era uma pessoa extremamente estudada, né? Estudou aos pés de Gamaliel. Mas Deus usa quem ele quiser para a sua honra e para a sua glória, e ele leva a cabo os seus planos independente das nossas habilidades. Então tá aqui mais uma prova aqui de que a autoridade profética, diferentemente da autoridade de um rei, ela não é hereditária, mas ela é carismática. Deus imbui com seu Santo Espírito e agora ele capacita. E aqui está Amós, esse é o homem, né? Ele vem com essas palavras fortes e o propósito e a mensagem de Amós é justamente contra a apostasia religiosa, moral, colapso social. Ele denuncia e ele condena. Então, na aula de hoje, eu quero fazer algumas reflexões justamente em relação ao livro de Amós, que é esse primeiro profeta que foi escrito. Ele está na terceira, na ordem dos 12 menores, né? Ele é o terceiro, né? Você lembra os três maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e depois nós começamos os 12 menores, nós já vimos Oséias, Joel, agora temos Amós. Então existe um debate entre os judeus, né? Porque está em terceiro lugar, sendo que ele cronologicamente ele é o primeiro, mas isso é irrelevante nesse momento. Esse profeta, ele é passível de inúmeros estudos entre os acadêmicos, e apesar desses 9 capítulos do livro serem pequenos, Amós chama a atenção dos teólogos para as diferentes escolas de interpretação, principalmente na função literária e nas intricâncias históricas. Mas eu acredito que a gente deve focar aqui na nossa reflexão no produto final do texto, ao invés de poder estar falando sobre a reconstrução desse texto, como aconteceu, etc. É importante a gente entender que essa parte
nessa parte metodológica, o livro ele tem um centro. É interessante que os maçoretas, quando eles escrevem cada livro, eles marcam o centro do livro, o centro das palavras, das letras, né? Para ver que o livro ele tem um centro. E o centro de Amós é justamente esse centro teológico incrível que é encontrado no capítulo 5, nos versos 14 e 15. E a Bíblia diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Como dizeis, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José, do resto de José, do remanescente de José. Então veja, é interessante, tem no centro é esse centro ético. Busque o bem, não busque o mal. E coloca de forma, essa é a forma positiva, e a forma negativa é aborrecei o mal, amai o bem. E talvez o Senhor ele vai trazer um resto. Então, Amós, que é conhecido como o profeta da destruição, do desespero, em realidade nós podemos, e o que eu vou argumentar aqui, ele é o profeta da esperança, porque toda vez que existe uma mensagem dura contra o povo por ter quebrado a aliança, existe as sementes da esperança, onde está incluído o remanescente que iria voltar para a terra. Então, busca Deus, busca o bem. É interessante que no capítulo 5, esse buscar o bem está conectado em buscar a Deus. Olha só o que fala. Vem comigo, abre sua Bíblia, tá? Se você não está com a Bíblia aberta, dá um pausa, abre a sua Bíblia ali, vem comigo em Amós capítulo 5. Olha só como está o verso 4. Buscai-me e vivei. Verso 6. Buscai ao Senhor e vivei. Né? E assim por diante. E aí no verso 14, buscai o bem e não o mal. Sabe o que isso quer dizer? Aqui a narrativa está te colocando para você entender que o buscar o Senhor é exatamente o buscar o bem. E quando a gente não busca o Senhor, o que acontece exatamente é que você começa a buscar o mal. Então é uma conflação entre o bem e o Senhor. Interessantíssimo, justamente no centro, no coração de Amós, tem esse algo didático, né, para que a gente possa buscar o Senhor. E isso é realmente incrível. No centro de Amós, como eu estou dizendo, nós estamos vendo como Anderson e Friedman, eles falam essas exortações, que são exortações de esperança, é a situação e o remédio da redenção. E qual que é o remédio da redenção? É buscar o bem. É no imperativo, em outras palavras. Busque o bem. Veja, no linguajar, existe uma cadência de força. Então existe desde um lado um indicativo, onde eu busco, você indica algo que está acontecendo na realidade. Quanto existe algo que é uma ordem, ou seja, ainda não aconteceu, um imperativo. Se eu falar para você, pega água, quer dizer que você ainda não pegou a água, certo? É o imperativo, é a força de algo que eu mando, mas ainda não aconteceu. Então busque o bem e não o mal, e vocês vão viver. Eu sempre gosto de anexar essa ideia de buscar o bem, vida, lei, porque são ideias interconectadas. A Levítico capítulo 18, versos 4 e 5, um dos meus versos favoritos, diz que através dessas leis vocês viverão. As leis de Deus, elas trazem vida e, evidentemente, você não seguir as leis de Deus, que são os documentos da aliança, naturalmente você vai para a morte. Paulo vai expressar essa ideia da seguinte forma, que o salário do pecado é a morte, e o pecado é a transgressão da lei. Depois a gente vai ver em João, né? Mas uma maneira como a gente argumenta e mostra querendo dizer é o seguinte: busque o bem, não o mal, e você vai viver. E o que estava acontecendo é justamente o contrário. As pessoas estavam buscando mal, buscando injustiças. Eles estavam fazendo, depois daqui a pouco na parte ética a gente vai ver que eles estavam fazendo aquilo que não era correto perante o Senhor. E é interessante que não apenas Amós não está apenas jogando essa ameaça e essa exortação contrária a Israel, mas também ele vai trazer uma série de ameaças com esses oráculos às nações ao redor de Israel.
Então ele vai criticar aqui todas essas nações ao redor da Sírio-Palestina por esses problemas que estão acontecendo. Existem 8 oráculos contra essas nações. A gente vê isso do capítulo 1, verso 3, até o capítulo 2, verso 16. 8 oráculos contra essas nações, e ele vai pegando todo ao redor da nação. Ali, olha, em Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel, capítulo 2, 6 até o verso 16. Fortíssimo! O meu amigo Luiz Gustavo está lá na Universidade de Boston fazendo uma dissertação em arqueologia, e ele está trabalhando os oráculos contra as nações em Ezequiel. A gente já estudou Ezequiel. Essa linguagem forte, mostrando que esse Deus da aliança, ele não é apenas o Deus da aliança dessa nação israelita, mas ele é o Deus da aliança com todas as nações. A gente vê isso em Ezequiel, a gente vê os oráculos de Isaías contra as nações, e Amós não é diferente. Existe essa questão dele, de fato, repreendendo todas essas nações e também trazendo essas nações para si. Essa visão apocalíptica que Isaías vai mostrar que as nações viriam, né, para Jerusalém, conhecer o Senhor. A gente vê a mesma narrativa aqui no livro de Amós. Quero dizer para você que na maior parte dos meus engajamentos no mundo religioso adventista, eu vejo o quanto essa noção das nações ela é mal compreendida, como existe uma ideia quase etnocêntrica em relação ao adventismo, né? Que eu digo que até correlata com a noção que os judeus tinham de si mesmo, onde na verdade Deus está trabalhando de várias formas. E a gente não sabe como são essas várias formas. Olha só o que Amós diz. Esse é um dos textos que sempre me deixam pasmados. Porque a gente imagina que Deus ele é o Deus de Israel, que ele pega Amós, ele pega Israel e tira do Egito. Mas em Amós, Deus ele repreende Israel porque eles quebraram a aliança. Mas Deus também repreende essas nações que eu mencionei, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá, Israel, porque eles quebraram também uma aliança ética, uma aliança moral, eles vivem numa injustiça social. Correlação fortíssima com Romanos 2, que diz que aqueles que não têm a Torá, aqueles que não têm a lei, aqueles que são incircuncisos, mas quando eles seguem a sua própria consciência, eles se tornam circuncisão para si mesmos. E a sua incircuncisão se torna circuncisão. Ao passo que aqueles que têm a Torá, mas não seguem a lei, a sua circuncisão se torna em incircuncisão. Em outras palavras, o ponto não é ter a lei ou não ter a lei. O ponto é você seguir a luz que você tenha. Você seguir a maneira adequada que se tem, né? Alô? Testando, voltou aqui o som. Então é importantíssimo a gente ter essa noção, é importantíssimo a gente ver isso. E olha o que esse texto diz. Amós capítulo 9, verso 7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito? Então atenção, olha só o que diz. Eu fiz, perguntando no negativo, pergunta retórica, eu fiz Israel subir do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quir os sírios. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Sabe o que está dizendo aqui? Que o mesmo Deus que trouxe Israel do Egito é o mesmo Deus que trouxe os filisteus de Caftor ali para as cidades ao redor do Mediterrâneo, e é o mesmo Deus que trouxe de Quir os sírios. Ele fez êxodos nas nações também, e ele foi o libertador dessas nações. Daniel vai falar isso, né? Que Deus é aquele que coloca reis e tira reis. Então ele é o soberano sobre as nações, e ele tem um plano para as nações também. É claro que ele quer instrumentalizar Israel para ser essa luz no topo do monte. Mas se Israel quiser apagar sua luz, ele vai levantar uma luz e ele vai levar a cabo os seus planos de salvação, independente de Israel. Impressionante, impressionante esse pensamento. Vamos falar um pouco sobre Deus, o Deus de Israel.
E a palavra principal aqui que eu quero salientar é que existe essa exortação de busque a Yahvé. O nome Adonai, né, o nome da aliança. Você lembra que o nome Elohim, esse nome do Deus universal, transcendente, Yahvé, esse nome da aliança, o Deus imanente. Elohim, ele cria com sua palavra, Gênesis 1, Gênesis 2, 4b em diante. Yahvé, ele cria com sua mão, é um Deus próximo. E aqui Yahvé é conectado com as nações. A gente imaginaria que Yahvé seria o Deus de Israel, mas na verdade Yahvé é o Deus das nações também. Então ele não é um Deus privatizado a Israel, né? Você é meu, colocar você aqui na minha sala. Não, esse Deus é o Deus de todas as nações, e por isso que ele é digno de gratidão, de adoração e de glória. Ele é um Deus que sabe o futuro e lidera o seu povo com a sua providência. Veja, na literatura crítica, e eu tenho aqui, por exemplo, o comentário de Sharon Pace, Daniel Smith and Harris, do Bible Commentary, 2008. Eles interpretam todas essas profecias como profecias pós-evento. Em outras palavras, o livro foi escrito posterior ao que ele está dizendo que aconteceu. Isso se faz com Daniel, isso se faz com Isaías e assim por diante. A gente já viu isso em sala de aula, o que significa isso. Mas o livro de Amós, ele argumenta justamente que Deus, porque sabe o futuro, ele estabelece a sua Torá, e a sua Torá tem bênçãos e maldições da aliança. A dissertação do professor Siqueira, lá na Andrews, foi justamente sobre a aliança no livro de Amós, escreveu com Hazel, com Gerhard Hazel. Quando eu li essa dissertação foi fenomenal, 6 pontos interessantes de como funciona essa aliança e a quebra da aliança. Nós vemos justamente que Deus estabelece a Torá e as consequências da quebra da Torá são consequências para longe de Deus, de morte. E agora o profeta vem e ele traz essa exortação. Ele fala esses oráculos e diz, olha, se acontecer isso, vocês vão ir cativos, vocês vão ter consequências. Mostrando claramente que Deus ele sabe o futuro. E Deus, por saber o futuro, ele tem um controle de toda a história. Esse futuro não é apenas para Israel, mas para as nações, como a gente vê nos 2 primeiros capítulos de Amós. Né? Olha só como ele sabe das coisas, ele tem autoridade para repreender inclusive os reis, mostrando que a autoridade do profeta ela não é subserviente a ninguém. O profeta ele não é o politicamente correto, a palavra de Deus não é palavra democrática, maioria mais um, mas a palavra de Deus ela repreende inclusive a própria realeza. Amós 7, capítulo 7, verso 10, olha como ele repreende o rei. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não pode sofrer todas as suas coisas, porque assim diz Amós, verso 11, Jeroboão morrerá à espada, ou seja, está falando da morte do rei, imagina. Cabe valer aqui o comentário que esse é a época de ouro de Israel. Isso aqui é o rei, não é o rei no declínio, é o rei no topo. Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. Então Amazias, que era o sacerdote de Betel, lembra de Betel, o bezerro de ouro que foi colocado lá, disse, verso 12, disse Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão e ali profetiza, mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e do templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias, capítulo 7, verso 14, eu não sou profeta, nem filho de profeta, e assim por diante, né? Eu estou aqui para profetizar para o povo. Então veja, aqui está Amós, está falando que vai vir o exílio, vai vir mesmo, está chegando aí. Então, e o rei vai morrer à espada, né? Então veja, aqui é uma lição que o profeta ele não está, a autoridade do profeta é carismática, é Deus que o chama. E essa autoridade do profeta não é subserviente à maioria mais um, não é subserviente ao rei que está comandando, não é uma decisão política, na verdade é extremamente apolítico. Porque ele é um servo de Deus. E, gente, talvez em Amós, o texto mais utilizado para defender Ellen White, defender a voz profética, defender até revelação e inspiração, está em Amós capítulo 3, verso 7. Você conhece esse texto?
E o contexto é justamente esse, é sobre essas repreensões à cidade de Israel, principalmente no primeiro oráculo contra o povo de Israel. A gente vai ver que tem 5 oráculos entre o capítulo 3 e capítulo 6, contra Israel, contra as vacas de Baçã, contra a casa de Israel. É o oráculo do dia do Senhor e o oráculo de Sião. Mas aqui no capítulo 3, 7 diz, que você conhece o texto, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus ele não é um Deus inconstante, não é um Deus que pensa uma coisa e fala outra. Deus é um Deus que revela a sua vontade. E agora, quando ele revela a sua vontade através de seus servos, ele revela para trazer o seu povo de volta quando eles estão quebrando a sua aliança. É interessante também que a palavra graça ela é central aqui na narrativa de Amós, porque ao mesmo tempo que Amós ele vem com essa mensagem de destruição, de más notícias, ao ponto que ele é expulso de Israel. Vai embora para Judá. Você veio de Judá, seu boiadeiro? Vai embora, sai de Betel. Aqui é o templo do rei, do reino. Volta lá para Judá e profetiza de lá. Amós ele tempera suas palavras com graça. Aborrecei mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor se compadeça do restante de Jacó. Aqui a gente vê a palavra graça. Se compadecer é literalmente a palavra graça. Aparece apenas essa vez no livro essa palavra. É um chamado arrependimento, ou retorno, chuv, de você voltar para Deus. Arrependimento, essa palavra metanoia no grego, esse retorno, de dar o cavalo de pau e voltar. Essa é a ideia, de você retornar para Deus. Volte para mim, né? E aqui essa palavra, esse substantivo, né, significa graça, favor, charme, é a palavra que mostra favor, piedade, generosidade, esperança quanto ao futuro. E todas as vezes que Deus traz uma punição, que eu chamo de medidas disciplinares da aliança, Deus ele coloca as sementes de graça, as sementes do retorno, para que talvez o Senhor, Yahvé, o Senhor dos exércitos, né, ele traga esse remanescente, esse resto de José. Veja, esse talvez aqui em 5:15, talvez, perhaps, né, não significa que a decisão de Deus é condicional para oferecer graça. O favor, ele é condicional em relação não ao que o Senhor, a graça de Deus é condicional, mas é condicional no sentido de que o comportamento do ser humano ele é necessário acontecer uma resposta para que Deus possa operar. Veja, Deus ele quer que as pessoas se arrependam e voltem para o caminho de Deus. Deus dá graça, o fato de ele prometer que as pessoas vão se arrepender já é o sinal de graça. Mas se as pessoas não se arrependerem, o fim é morte, porque Deus não vai atropelar o livre-arbítrio da pessoa. Graça não é Deus atropelar o livre-arbítrio para trazer essa pessoa de volta para ele. Graça é Deus possibilitar que essa pessoa se arrependa e ele, como aquele pai da narrativa do filho pródigo, está de braços abertos para quando o filho vier em sua direção. Deus nunca atropela na sua vontade. Se você decidir cair fora dos planos de Deus e querer bater a cabeça, Deus não vai pegar na sua mão e falar não faça isso. Não, ele vai deixar você fazer isso. Mas quando você bater a cabeça, se você quiser voltar, ele vai ter os braços abertos para te receber. E a mensagem de Amós é justamente essa. Talvez o Senhor se compadeça do resto, ou seja, do remanescente que irá voltar para o seu povo. Aqui também a gente vê uma mensagem de universalidade. Eu quero pontuar isso, porque o profeta de Tecoa, que é o profeta de Judá, né? Tecoa fica pertinho de Jerusalém. Esse profeta, ele atravessa a fronteira de Israel para falar mal do Reino do Norte. Manda ele embora, mas ele manda uma mensagem de juízo para todas as nações ao redor, para Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, assim por diante. Ele pega a sua metralhadora e atira ao redor. E aqui a gente vê essa mensagem de universalidade. Utilizando o nome não Elohim, o nome Yahvé, em outras palavras. Ele está em aliança também com as pessoas ao redor. Eu mencionei sobre essa aliança, que essa aliança é
tema central da dissertação de Reinaldo Siqueira. O título é The Presence of the Covenant Motive in Amos 1, verso 2 a 2,16. Siqueira defendeu sua tese em 1996. E a conclusão de Siqueira é que existe um motivo em Amós que pode ser sumarizado, resumido em 7 passos. E o primeiro é essa tensão muito forte entre o conceito de salvação e julgamento, que é argumentado nesse contexto da estrutura da aliança do Antigo Testamento, de bênçãos e maldições. A gente já viu em Deuteronômio 28 como funciona essas bênçãos e maldições. Você lembra que a aliança no contexto dos tratados, né, do Antigo Oriente Próximo, eles estão 6 passos. Tem a introdução com os signatários, passo 2 é os fatos históricos levando a assinatura desse tratado, passo 3 são os termos desse combinado, o passo 4 são as testemunhas, às vezes são humanas, às vezes são divinas, e o passo 5 são as bênçãos e maldições, e o passo 6 é a provisão para escrever e repetir esse tratado. Então veja, o passo 5 da aliança, desses tratados do Antigo Oriente Próximo, é essa parte das bênçãos e maldições que a gente vê, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28. Então, a forma como Amós está pensando, ela é baseada nesse contexto deuteronômico de bênçãos e maldições, e agora o juízo é essa maldição da aliança por terem quebrado a lei do Senhor. E como se quebra a lei do Senhor? É interessante aqui, gente, presta atenção, que nem Isaías. Se quebra a lei do Senhor, não é por falta de sacrifício, por falta de oferta. Mesmo Israel tendo Betel e Dan, os bezerros de ouro, o ponto que ele está batendo aqui em Amós não é nem essa parte aí dos bezerros de ouro de idolatria, mas o ponto é a injustiça social. Os juízes, eles pisam nos fracos, os juízes, eles não ouvem os pobres, e é por essa razão Deus ele se ira e vai trazer juízo contra essas pessoas. Interessantíssimo. Aí a gente vê isso cada vez mais, né? Nos momentos aonde as pessoas se tornam mais longe de Deus, são mais insensíveis socialmente dizendo. É nesses momentos que muitas vezes as pessoas se tornam ainda mais religiosas. Então a gente vê isso em Isaías, a gente vê novamente isso em Amós. Isso é uma preocupação grande. Outro aspecto importantíssimo que Gerhard Hasel vai falar em seu livro Understanding the Book of Amos, Basic Issues in Current Interpretations, Hasel vai mostrar que esse tema do Dia do Senhor, e tem gente fazendo o seu trabalho no Dia do Senhor, é um tema prevalente. Aqui o Dia de Yahvé, o Dia do Senhor, é um conceito que tem essas implicações escatológicas no sentido mais amplo, e expressa justamente essa finalidade de toda a história, onde Deus leva a cabo os seus planos e traz a redenção para o povo. Justamente com esse dia do Senhor, essa linguagem de juízo e salvação, que a gente não pode ter uma coisa sem a outra. A gente viu isso, a gente bateu muito nessa tecla no livro de Isaías, nosso estudo, está correlacionado à linguagem do remanescente. E aqui esse remanescente é descrito como meu povo. Amós 7, 8, capítulo 7, verso 8, versos 15, capítulo 8, verso 2, capítulo 9, verso 10. Esse meu povo é esse meu povo que vai retornar. O povo primeiro é atacado pela injustiça e agora o povo é um povo que retorna. E essa é uma pergunta crucial porque essas nações e Israel rejeitaram a Deus e agora Deus ele promete esse retorno de Israel para as nações. Ele já mostrou lá no capítulo 9, eu li para vocês, que assim como Deus retornou Israel do Egito, ele também retornou de Caftor, os filisteus, e de Cur, os sírios, não é isso? Então, ele tem os seus aonde quer que se encontre, ao redor das nações. Ele fala que, mesmo para a Babilônia, sai dela povo meu. O que significa isso? Que tem povo de Deus lá em Babilônia. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que Deus, ao trazer esse dia do Senhor, ele restaura ao mesmo tempo. A justiça e o juízo nunca estão destemperados da graça, da restauração e da salvação. Mas quem sabe, ao finalizar esse estudo do livro de Amós, a principal lição do livro de Amós é essa lição ética.
E aqui a religião, ela é expressa de forma plena através da forma como nós conduzimos as nossas próprias vidas. E Amós 5, 14 e 15, que é o centro de Amós, justamente vem esse imperativo ético de buscar o bem e não o mal. Buscar o bem e não o mal é buscar o Senhor. E buscar o bem e não o mal é viver uma vida moral, uma vida justa, uma vida que seja a luz da Torá, a luz dos princípios humanizadores de Deus. Quando a gente vai ver em Amós, você vê, por exemplo, em Amós 2, versos 6 e 7, o problema é gritante. Olha só o que diz. Amós 2, versos 6 e 7. Olha só o indictment, né? A acusação. Assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de Israel e por 4, a gente vai ver que essa é uma frase que se repete, não suscitarei o castigo. Por quê? Olha só o que eles estão fazendo, injustiça. Os juízes vendem o justo por dinheiro, então o juiz corrompido. Qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência. Condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, imagina. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pisa na cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Olha só. Olha agora a imoralidade sexual. Um homem e seu pai coabitam com a mesma mulher, né, esse bacanal sexual, imoralidade sexual, e assim profanam o meu santo nome. Interessante. Quando existe imoralidade sexual, uma correlação com profanar o nome de Deus. A gente vai ver, Paulo vai usar isso em Coríntios, na hora de disciplinar, de expulsar alguém da igreja. E não é à toa que Atos 15 vai falar que os judeus, aliás, os gentios que quisessem se tornar cristãos, eles não precisariam se circuncidar, ou seja, os gentios não precisariam se tornar judeus a fim de serem cristãos, contanto que eles guardassem e se abstessem de 4 coisas, né? Uma delas é porneia, imoralidade sexual. Verso 8, e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e assim por diante. Então veja, o que nós vemos aqui é opressão social. É isso que a gente está vendo aqui. E a gente vê, o problema é que nesse momento eles estão com uma religião externa, mas é superficial. É uma religião externa sem, e ao mesmo tempo com uma depravação interna. Eles guardam o sábado, mas fazem comércio injusto. Eles adoram, mas eles não fazem adoração. Eles vivem uma vida não ética, né? E esse é o estudo de Amós. É um estudo desafiador, é um estudo que mexe com as nossas sensibilidades éticas, mas é um estudo que mostra que o profeta não é um profeta do desespero, mas é um profeta da esperança. Juntamente com o juízo, vem a salvação e a promessa do remanescente que iria voltar, e com isso o desafio: busque o bem e não o mal. E talvez o Senhor traga um resto de José. Obrigado pela atenção, obrigado por seu envolvimento e que Deus o abençoe.